Olá, amigos do Planetário da Unipampa! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Meu Planetário Virtual. E hoje eu estou aqui, dentro de um buraco negro, para falar o que tem de interessante sobre esses objetos exóticos da astronomia. Antes de iniciarmos, vale só lembrar que essa nossa série vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 15 horas, no YouTube e também compartilhado nas nossas principais mídias sociais. Vamos nessa? Para falar sobre os buracos negros, eu acho melhor a gente começar falando sobre um tipo especial de buraco negro, que é o estelar. Esse buraco negro ele é mais compreendido pela ciência atualmente, os seus mecanismos de formação e suas propriedades. Então, convém a gente começar falando um pouco sobre esse tipo de buraco negro, porque aí a gente entende o básico, né? O que o buraco negro representa. Primeiro, vamos começar falando sobre a estrutura de uma estrela. Então, o que é uma estrela? É uma esfera autogravitante que vai ser mantida por meio de processos de fusão nuclear. O que isso quer dizer? Por autogravitante, significa que toda a massa da estrela está convergindo para o centro. Então, existe uma força, né, que está puxando toda a massa da estrela para o centro dela. E por que ela não colapsa? Por que ela não está toda empacotada bem no meio da estrela? Bem, porque existe uma força que está sendo gerada e que contrabalanceia a força gravitacional. Essa força, inicialmente, ela é gerada por causa da fusão nuclear que acontece no centro da estrela. Então, essa fusão, o que ela faz? Ela gera energia, essa energia esquenta o núcleo, né? E aí gera uma pressão, e essa pressão vai ser suficiente para fazer com que a força gravitacional não seja grande o suficiente para a estrela simplesmente colapsar e ficar tudo empacotada no centro dela. Bom, só que a fusão nuclear ela queima combustível, né? Ela vai transformar os elementos que estão nela em sempre elementos mais pesados. Em algum momento, esse combustível vai acabar. Então, quando acontece o fim da fusão nuclear, né, a estrela vai morrer e ela tem 3 destinos possíveis. O primeiro destino é a anã branca. Tá? O que vai acontecer? Acabou a fusão nuclear, ela não consegue mais retirar energia por meio desse processo. Então, as massas, né, que estão na parte mais externa da estrela vão todas cair em direção ao centro. Porém, no caso da anã branca, existe um negócio chamado pressão de degenerescência de elétrons. E essa pressão de degenerescência vai ser suficiente para conter essa força gravitacional que está tentando levar toda a matéria para o centro da estrela. Ah, mas e se a massa for muito maior? Então, até uma massa solar e meia, a estrela ela consegue contrabalancear a força gravitacional por meio dessa pressão que eu citei. Só que se a massa for maior do que 1,5, né, se é um valor aproximado, então a estrela vai continuar colapsando. A matéria exterior vai vencer a pressão de degenerescência de elétrons e vai continuar caindo. Só que ainda tem uma outra força capaz de segurar esse colapso gravitacional, que é a estrela de nêutrons. Né? Então ela se transforma na estrela de nêutrons, que é mantida basicamente pela degenerescência de nêutrons. Ela realmente também gera uma pressão, e essa pressão ela vai ser suficiente para suportar a força gravitacional. Porém, se a massa for muito grande, então nem a pressão de degenerescência de nêutrons vai ser suficiente para aguentar a força gravitacional. E aí ela continua caindo. Só que daí em diante não se conhece nenhuma força que seja capaz de contrabalancear a força gravitacional. O que acontece? Toda a massa, no final das contas, acaba se concentrando em um pontinho. Então, imagine só um monte de massa das estrelas, que são realmente muito massivas, se concentrando em um espaço reduzido. A gente costuma dizer, do ponto de vista ideal, que é volume zero. Realmente ele não ocupa volume nenhum. Ele está toda concentrada em um pontinho só. Ok. O que a gente pode aprender disso, da natureza do buraco negro? Primeiro, que a força gravitacional exerce um papel bastante importante. Então, o buraco negro ele é o que é por causa da gravidade. E segundo, que os buracos negros são objetos compactos. A não ser que ele tenha uma quantidade enorme de massa, eles vão ocupar um espaço pequeno. E é o que acontece em geral com os buracos negros estelares. Eles chegam até umas 20 e tantas massas solares, né, no máximo. Em geral, elas não são tão grandes assim, né? A maioria delas vai ter em torno de 5, 10 massas solares, não muito mais do que isso. Então, elas vão ocupar um volume muito pequeno. Tem um outro tipo que eu vou falar mais para frente, que são enormes, mas elas não vêm exatamente desse processo que eu mostrei agora.
Tá, então a gente tem alguma coisa bem importante, né? A gente tem duas conclusões que a gente tirou, e uma delas é que a gravidade, ela tem um papel fundamental na formação do buraco negro. Então a força gravitacional chega em um momento que tem tanta massa, que não existe força na natureza capaz de conter esse colapso da estrela. Eu vou jogar aqui uma equação, muita gente tem medo delas, mas as equações elas dão informações que fazem a gente raciocinar de um modo mais lúcido. Tá? Então, essa aqui é a equação da gravidade. Se você quer calcular a gravidade do planeta Terra, de Marte, da Lua, de qualquer exoplaneta, a gente basicamente utiliza essa equação aqui. Então, esse G aqui é a constante gravitacional. Aqui a gente coloca a massa do corpo, né? Pode ser a massa da Terra, a massa da Lua, a massa de uma estrela. E aqui o raio da Terra, da estrela, da Lua e assim por diante. E aí ele vai dar o valor de G. Na Terra, a gente costumava dizer que a gravidade vale 9,81. Tá? Ou seja, se eu colocar a massa da Terra aqui, o valor da constante gravitacional e o raio da Terra aqui, vai dar mais ou menos 9,81. Por que eu estou falando isso? Tem uma pergunta bem interessante que a gente pode fazer, o que acontece com a gravidade quando a gente entra na Terra? Bem, vamos olhar primeiro para esse r ao quadrado aqui. Então, isso aqui é a distância que a gente está do centro de gravidade da Terra. Então, quanto menor o valor de r, maior vai ser o valor de g. Tá? Isso é um negócio óbvio, né? Vamos pensar, se eu tenho 10 chocolates e divido por 10 pessoas, cada um fica com 1. Mas se eu tenho 10 chocolates e divido por uma pessoa só, fora a dor de barriga, ela vai ter 10 chocolates. Então, quando você divide por um número cada vez menor, o valor dessa conta vai ser sempre maior. Então, a gravidade ela tende a subir conforme o R diminui. Porém, a gente tem que levar em consideração também esse M que está aqui, a massa da Terra. Conforme a gente vai entrando no interior da Terra, a massa que a gente tem que considerar para colocar aqui nessa equação é a massa que está abaixo dos nossos pés. Então, a gente não vai colocar a massa da Terra em qualquer posição que você está no interior da Terra. Você tem que diminuir proporcionalmente a massa que está abaixo dos seus pés. E aí fica a pergunta, o que será que é mais importante? Né? A diminuição da massa conforme você entra na Terra ou a diminuição do raio? Né? Quem que ganha essa disputa? E a resposta é, conforme você entra no interior da Terra, a gravidade vai diminuindo, porque a massa ela varia com r ao cubo, né? r elevado a 3, enquanto que a distância aqui da equação é r ao quadrado. Tá? Então, no final das contas, a gravidade ela vai diminuir. Por que eu estou falando isso? Bom, eu citei na live que a gente fez lá sobre as estrelas que se você tirasse, né, o nosso Sol e colocasse um buraco negro com a mesma massa no lugar, a Terra ia continuar fazendo o mesmo movimento que ela já vinha fazendo. Tá? Não ia ter muitas alterações, pelo menos do ponto de vista da gravidade. Tá? A mesma coisa, se eu tenho um planeta Terra e de repente ele desaparece e vira um buraco negro, claro que isso é totalmente hipotético, né? Isso não vai acontecer, mas se isso acontecesse, então a gravidade na superfície, né, ou no lugar que a gente está, ia continuar sendo 9,81, não ia alterar nada. A diferença é, para um buraco negro, como ele está todo concentrado ali no centro, né, em um espaço bem reduzido, então essa massa ela não vai diminuir. Em decorrência disso, conforme esse R diminui, a gravidade ela vai aumentando. Então, se conforme eu vou entrando no interior da Terra, a gravidade diminui, para um buraco negro, conforme a gente vai caminhando em direção ao centro, ele vai cada vez aumentar mais. Bom, fato importante sobre isso é que quanto mais próximo do buraco negro a gente está, maior então vai ser essa aceleração da gravidade, que é a mesma coisa que dizer que maior vai ser a força gravitacional. E esse valor da força gravitacional ela pode chegar a valores realmente muito, muito altos, que não acontecem em objetos como o planeta Terra, como uma estrela. Bom, e qual que é o tamanho de um buraco negro? A gente não sabe. Tá? Do ponto de vista teórico, né, até por uma definição, a gente define o tal de horizonte de eventos. Ele vai ser definido assim, a fronteira teórica na qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. A velocidade de escape, né, significa a velocidade que você tem que lançar o objeto, a partir daquele ponto, para ele se desprender da força gravitacional. Se a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz, então, tecnicamente, é como se dissesse, a luz ela não consegue escapar do buraco negro. Por isso, o negro chega em um determinado momento que, como a luz não escapa, a gente não consegue ter informações sobre o que está acontecendo dentro desse horizonte de eventos.
Mas tem uma coisa que é importante citar. A força gravitacional, ela é uma atração entre massas, né? Então você tem a massa do buraco negro, qualquer coisa que tenha massa que esteja orbitando o buraco negro vai sentir a presença do buraco negro. Só que a luz ela não tem massa. Então, do ponto de vista clássico da física de Newton, a luz ela deveria escapar do buraco negro normalmente, mas ela não escapa. E aí é que entra a relatividade de Einstein, porque o Einstein ele vai ressignificar a gravitação. Ele vai dizer que quando a gente coloca uma massa, ou quando existe uma massa, ela vai provocar uma distorção no espaço-tempo. É representado por essas figuras aqui, mas cabe lembrar que quando a gente está falando de espaço-tempo, a gente está falando de um espaço quadridimensional. A nossa mente, sempre embanhada em 3 dimensões, não consegue imaginar o que é estar em 4 dimensões. Então a gente faz representações e extrapola essas representações. Essa malha que está aqui, né, esse plano que está aqui, você tem que pensar que na verdade ele é um plano tridimensional. Ele vai entortar, como está acontecendo aqui, na 4ª dimensão. Mas basicamente o que Einstein vai dizer é isso. Quando você tem uma massa, essa massa ela acaba distorcendo a malha do espaço-tempo. Agora, e no caso de um buraco negro, né, que ele é um objeto ultra denso, muita massa concentrada em um espaço muito pequenininho. Então é como se essa distorção ela fosse tão grande, que fizesse um buraco no espaço-tempo. Tá? Daqui em diante, né, ou seja, do horizonte de eventos para baixo, a gente não sabe exatamente o que acontece. Se vai ter um furo ali ou se está tudo concentrado em um buraco muito, muito fundo, qual que é a profundidade desse buraco muito, muito fundo. Enfim, essas coisas ainda é um mistério. Bom, para estudar os buracos negros, a gente estuda bastante a relatividade, principalmente as chamadas equações de Einstein, e elas vão dar para a gente algumas dicas teóricas de como o buraco negro pode se comportar. E uma dessas soluções para as equações de Einstein pressupõe a existência do que a gente chama de buraco de minhoca. Então, os filmes de ficção científica adoram explorar essa ideia de buraco de minhoca, justamente porque, pelo buraco de minhoca, teoricamente você conseguiria passar de um ponto do universo até outro por um caminho mais curto. Bom, cabe lembrar, então, que quando eu falo de malha do espaço-tempo, eu estou falando de que espaço e tempo eles estão misturados, eles são basicamente da mesma natureza. Esses buracos de minhoca, desse ponto de vista, eles podem fazer você se transportar de um ponto desse universo para um outro muito distante desse mesmo universo, de um universo para um outro universo alternativo, ou desse ponto do presente até um ponto no passado ou no futuro. Tá? Então dá para explorar na imaginação muita coisa, embora todas essas coisas elas sejam puramente teóricas ainda. Outra coisa que é também interessante sobre os buracos negros e que também caiu na mídia há algum tempo atrás são as ondas gravitacionais. Elas foram detectadas pela primeira vez faz bem pouco tempo e os buracos negros eles estariam ali como parte dessa geração dessas ondas que foram detectadas. 2 buracos negros eles colapsaram, né? Então eles se fundiram, né? E nesse processo de colisão, como eles fazem essa distorção do espaço-tempo, eles criaram ondas. Foram essas ondas na malha do espaço-tempo que o LIGO, né, esse detector, conseguiu fazer a detecção das ondas gravitacionais. Outro assunto que também apareceu bastante na mídia em uns tempos recentes foi a tal da foto do buraco negro. A primeira vez que conseguiram fotografar um buraco negro. Muita gente criticou, né? Falou, nossa, mas esse negócio todo borrado, pode ser qualquer coisa, pode ser um olho de um gato, pode ser várias coisas. Porém, do ponto de vista científico, dado que esse buraco negro está muito, mas muito longe daqui, foi feito um esforço hercúleo para conseguir fazer essa montagem, realmente é um feito fantástico. Tá? Acho que vale a pena correr um pouco atrás e saber de como que foi possível fotografar esse buraco negro. Foi um esforço de vários telescópios, né, de vários especialistas e também muito processamento computacional. Vale a pena conhecer um pouco essa história, porque tirar essa foto realmente não foi fácil. Agora, o que esse buraco negro ele tem de interessante? Primeiro, o local dele é o centro da galáxia Messier 87. Acredita-se hoje que todas as galáxias devem ter um buraco negro supermassivo em seu centro, e esse seria o da Messier 87. O tamanho desse buraco negro é de 4 vezes 10 a décima quilômetros, ou 40 bilhões de quilômetros. Isso é muito grande, é mais ou menos as dimensões do
sistema solar. Outra coisa, a massa dele, 5 bilhões de massas solares. É muita massa para um buraco negro. Então, esses buracos negros supermassivos, eles precisam ter um processo de formação diferente dos buracos negros estelares. Como que eles se formam? Esse é um dos grandes mistérios atuais. A gente não sabe exatamente como os buracos negros supermassivos se formam. Eu vou colocar depois nos comentários de onde eu tirei essa figura aqui, que ela é disponibilizada pela própria LIGO, né? Essa instituição que conseguiu fazer a detecção das ondas gravitacionais. Então, existem vários cenários imaginados e muitos desses cenários pressupõem primeiro a formação das primeiras estrelas. Eu cheguei a comentar a formação das estrelas de população 3, que também é um enigma da astronomia. Não se sabe exatamente a natureza dessas estrelas, mas acredita-se que essas estrelas elas possam ser muito, muito grandes. Elas podem começar aí com algumas centenas de vezes a massa do Sol. Então, essas primeiras estrelas elas podem ter originado buracos negros já atípicos, né, com até 200 vezes a massa do Sol, e eventualmente então começar a agregar massa, principalmente no início do universo, que é quando esses buracos negros elas teriam se formado. Então o universo ele seria mais denso, os objetos eles ficariam mais próximos uns dos outros, e aí os buracos negros teriam mais condições de puxando, né, as matérias que estão próximos deles a começar a crescer. E agora a gente vai finalizar com o estelário. A gente está fazendo nessa série sempre uma introduçãozinha, um tutorialzinho sobre o que a gente pode ver no estelário. Vou falar rapidamente sobre o céu profundo. O céu profundo é basicamente aqueles objetos celestes que a gente não consegue enxergar a olho nu. Ou você precisaria aí de um telescópio ou algum outro recurso, como no caso aqui que a gente vai observar usando um recurso digital. O que a gente vai fazer então? Vou aqui na janela de pesquisa, né? Você pode apertar o F3. Apareceu essa janela? Eu vou digitar M87, a galáxia de Virgo, onde foi fotografado aquele buraco negro supermassivo. Então você já vê ali que ele tem alguns dados, mostra a magnitude dele, então ele é maior do que 6, então toda magnitude maior do que 6 a gente não consegue enxergar a olho nu. Daí ele dá alguns outros dados referentes a essa galáxia. Está muito pequenininho, você vê que só tem uma região escura ali. Então eu vou dar um zoom, né? Vou pegar a rodinha do mouse, posso fazer o page up também, e aí a gente enxerga a galáxia, tá? Então o buraco negro também não aparece, não tem essa representação ainda no estelário. Você pode perceber também que essa galáxia ela é uma galáxia elíptica, né? Ela não é uma espiral. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu passei bem por cima ali sobre os buracos negros, espero que tenha instigado a curiosidade de vocês, que vocês queiram saber um pouco mais e pesquisar um pouco mais sobre esse assunto bem interessante. A gente vai continuar com a nossa série, né? Deixe um like no nosso vídeo e também siga as nossas mídias sociais, que a gente vai estar sempre disponibilizando novos vídeos para vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.